está em 16 de Atos, no verso 9. Iremos ler juntos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos 16, no verso 9. A visão em Troas, Paulo passa a Macedônia e prega em Filipos. Lídia, a pitonissa, o carcereiro de Filipos. Nessa Bíblia está na página 194 do Novo Testamento. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um varão da Macedônia e rogou-lhe, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troas, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade, e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos ter lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada ela e sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isso fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes os vestidos, mandaram açoitá-los com vara. E havendo-lhes dado muitos açoites, e o lançaram na prisão, mandaram ao carcereiro que os guardassem com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, ele segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo na mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus alegrou-se com toda a sua casa. E sendo já dia, os magistrados mandaram quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. E o carcereiro anunciou a Paulo estas palavras, dizendo: os magistrados mandaram que vos soltasse. Agora, pois, saí e ide em paz.
Mas Paulo replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora. Não será assim, mas venham eles mesmos e tiram-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e eles temeram, ouvindo que eram romanos. E vindo, lhes dirigiram súplicas, e tirando-os para fora, lhes pediram que saísse da cidade. E saindo da prisão, entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram, e depois partiram. É uma palavra maravilhosa, porque o Senhor começou essas obras com um sonho, porque o Senhor tem maneiras de falar, o Senhor tem maneira de expressar a sua vontade, e muitas das vezes o Senhor fala pela palavra, o Senhor fala no coração, fala na mente, na consciência, e Deus fala até no subconsciente, pois já desde lá de trás, o Senhor dava sonhos a José, e também lhe deu o dom de interpretar sonhos. Futuramente, algumas décadas, o Senhor fez vir Daniel com um dom também de interpretação de sonhos maravilhosos, que o Senhor fez com ele, foi ainda mais excelente do que estava em José. Não só interpretava, como contava o próprio sonho da pessoa. Era Deus mostrando que Ele fala assim até no subconsciente, e que na revelação de Deus, Deus dava isso também a Daniel, e saber o que a pessoa sonhou. E Paulo, de noite, teve uma visão, em que se apresentou um varão da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E nessa visão, já um alto mais claro ainda, porque a visão o Senhor pode fazer a pessoa viver aquele momento, que a pessoa, se tiver um cheiro ali, ela sente o cheiro, se for uma peça lisa e ela tocar, ela sente a lisura daquela peça, ou a aspereza. Então a visão é algo mais completo. O Senhor faz aquilo que lhe apraz, e eles entenderam que naquela visão o Senhor estava mandando eles para a Macedônia. Bem-aventurado é aquele, aquela que está ouvindo essa palavra nessa comunhão, e o Senhor possa despertar em ti os seus sentidos espirituais, e que você possa entender os sinais de Deus na tua vida. Pois muito pensam, irmão, e até ouvimos às vezes nos testemunhos: Deus falou comigo em voz humana. Uma força de expressão muito errada, porque a voz de Deus é voz de Deus e não de homem. Então é uma expressão até errada. Falou comigo em voz humana. O Senhor fala na voz dele, mas ouvir a voz de Deus, irmão, sem nenhum porta-voz. Às vezes o vento pode ser um porta-voz de Deus, um pássaro pode ser um porta-voz de Deus. Tudo que Deus quiser escolher, Deus escolheu uma jumenta para ser porta-voz dele, para repreender o profeta Balaão. Mas bem-aventurado é aquele, aquela que está aqui, e o Senhor possa falar contigo através até de sinais, porque ouvir a voz de Deus, irmão, quem ouviu voz de anjos e de arcanjo que assiste diante de Deus, não aguentaram a virtude daquele ser celestial e se desfaleceram. Cair sobre o rosto é cair, como usam um ditado, com a cara no chão, de tamanha força. Quando Moisés quis ver Deus, o Senhor falou para ele: não, Moisés, você não pode me ver, porque o homem que ver eu nesse corpo aí não aguenta, morre. Mas eu vou fazer assim: você entra na fenda da rocha, eu vou te cobrir com a minha mão. Quando eu tiver passado de ti, você vai me ver pelas costas. Bendito seja Deus. E a palavra que Deus está mandando nessa noite
O Senhor vai apurar os nossos sentidos espirituais. Vai começar a perceber os sinais de Deus. Porque muitas das vezes, irmão, o Senhor quer trabalhar no silêncio, mas Ele quer dar sinal. E a gente quer ouvir Deus falar. Bendito é o Senhor. A gente quer ver algo que venha a ser estrondoso. Bendito seja Deus. Mas bem-aventurados foram esses discípulos e o apóstolo, que eles entenderam o sinal e foram obedientes e foram para Macedônia. Não foi fácil chegar até lá. Tiveram que pegar a embarcação, passar por um lugar, entrar em outros lugares. Bendito é o Senhor. E as coisas foram vindo de maneira que mostra que os sentidos espirituais deles eram tão apurados que eles perceberam também aquilo que era vindo de Deus e aquilo que não era vindo de Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, nós queremos sentir o falar de Deus, a presença de Deus, aquilo que Deus quer falar conosco, mas nós também precisamos não ignorar os ardis do maligno, porque tem coisa que não é Deus. É o inimigo querendo colocar no nosso caminho, na nossa mente, na nossa vida, algum tropeço, para ver se os empecilhos atrapalham uma obra de Deus. Mas nós vemos aqui que a visão, eles entenderam e partiram para Macedônia. Bendito é o Senhor. Mas houve aqui na frente alguém tomada de um espírito de adivinhação, e entre aspas estava falando a verdade, não estava mentindo, mas não era o Espírito de Deus, era um espírito de adivinhação. E está aqui hoje, a linhagem da palavra é essa. O Senhor quer passar aqui dentro desse lugar e dentro do nosso ser, tudo aquilo que estiver te enganando, glória ao Senhor, tampando a tua visão, o teu tato, o teu paladar, o teu olfato e a tua audição, o Senhor vai arrancar da tua vida agora, em nome do Senhor Jesus. Tem sinais que Deus está dando, irmão, no corpo da gente, e a gente não percebe. Tem sinais que Deus está dando, irmão, na nossa vida material, e a gente fica, Senhor faz isso, Senhor faz isso, Senhor faz, e é o Senhor dando algum sinal. Tem sinal que Deus dá na família, e a pessoa não está percebendo que Deus está dando um sinal. Mas bem-aventurado é aquele, aquela que está aqui, que você vai entender a partir dessa palavra. O Senhor vai abrir a tua mente, aleluia, o teu discernimento vai aumentar, e você vai sentir os sinais de Deus, e quando for sinal maligno também, você vai dizer, sai daqui, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vai mandar ir ver que, quando eles chegaram ali, encontraram uma mulher muito crente, por nome de Lídia, que era vendedora de púrpura, e quando eles perceberam que ela era temente a Deus, começaram a falar das coisas de Deus com ela, e logo o coração dela se abriu, irmãos, e o Senhor fez uma obra de salvação nela e na casa dela. E ela falou, olha, vocês veem que realmente meu coração é voltado às coisas de Deus, entra na minha casa, vem. E constrangeu eles até aceitar. Irmãos, bem-aventurado é aquele e aquela que quando entende que alguém necessita de algo para falar de Deus, para orar, para buscar, você não venha negar. Por quê, irmãos? É difícil ter que pregar isso aqui, mas é a verdade. Tem gente às vezes que tem um prazer, irmãos, de falar nas coisas de Deus, de orar, bendito é o Senhor, de buscar. Se ele tivesse uma oportunidade, ele daria um valor. E outro que tem, aleluia, ele vê aquilo de mão beijada, ele desvaloriza, não valoriza. E tem aquele que fala, se Deus me desse a oportunidade de alguém conversar da Bíblia comigo, falar das coisas de Deus, contar obra, maravilha, como eu ia ficar tão feliz. Bendito é o Senhor. E o Senhor manda pregar. Tem alguém que tem esse desejo? O Senhor manda te dizer, você me constrangeu, não é Paulo e nem Silas, mas o meu espírito se agradou e gemeu, e a tua súplica vai ser atendida. Coisa boa se aproxima da tua casa.
Glória ao Senhor. E quando eles foram na hora da oração, já buscaram com aquela família. Bendito seja Deus, porque sentiu que realmente aquela mulher tinha um apetite espiritual. A partir de hoje, a igreja fica bem na comunhão, que agora o Senhor manda pregar dessa forma. A tua mente vai ser aberta. O Senhor vai colocar um aferidor aí na tua consciência. O Senhor vai tocar na tua consciência. Quando alguém chegar perto de ti, o Senhor vai fazer você sentir: essa mulher realmente ama a graça, esse homem, essa casa, essa família realmente merece uma oração, falar das coisas. Aleluia, santo é o Senhor. Irmãos, é a revelação de Deus. Lídia e sua casa ficou feliz. Bendito é o Senhor por receber a visita dos apóstolos. Bendito seja o Senhor, do apóstolo e de Silas, cooperador. Mas hoje o Senhor está mandando por essa palavra, e o Senhor anuncia: vou unir os espirituais. Glória a Deus. As santas conversações vão aumentar. As buscas, a glória de Deus vai passar, aleluia. As crianças vão receber aquilo que é do céu. Os jovens serão armados e revestidos, não só nas igrejas, mas nas reuniões familiares também. E essa moça que fala aqui, essa jovem tinha um espírito de adivinhação. E quando ele sai da oração, ela vem lá, seguindo eles, e dizia, e clamava: esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Estava mentindo? Não. E muitos falam assim: o que falar de Deus, para mim estou dentro. Falou de Jesus, para mim tudo é bom. Falar de Deus até o diabo fala. Falar de Jesus, muitos falam. Agora, falar por Deus e falar por Cristo é só quem tem o Espírito Santo. E a partir de hoje, Deus vai abrir o teu entendimento e o teu discernimento. Tem coisa que vai vir falar de Deus para você e você vai ver que é o diabo. Tem coisa que vai vir contar conversa fiada e o Senhor vai dar de você olhar nos olhos e você vai ver o espírito da mentira ali dentro. Vocês pensam que palavras como essa é todos que gostam de ouvir? Há uma revolta em depois alguém que ouve. Mas eu não tenho nada com carne. O meu negócio é com o Espírito Santo de Deus que toma a minha boca para profetizar. Dom de discernir os espíritos seja aumentado na igreja em nome do Senhor Jesus. Os demônios ficam revoltados, irmão, quando nós discernimos eles. Uma vez eu estava numa congregação e eu estava numa prova muito difícil, e naquele dia eu ouvi uma voz rouca que falou numa linguagem e o Senhor me deu a interpretação. E aquele espírito dizia: ainda hoje farei a minha ciranda dentro dessa igreja. E eu entendi o que ele falou. Falei: Senhor Jesus, cobre-me com o teu sangue. E o Senhor falou: comunhão, meu servo, que daqui a pouco eu vou tomar uma linguagem pelo meu espírito, vai repreender essa linguagem maligna, e dessa mesma boca eu vou dar a oração. Daqui a pouco Deus tomou uma irmã em línguas, repreendendo aquele demônio, e daqui a pouco que ela terminou de falar em língua, ela começou: Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu. E antes em língua ela dizia: você vai fazer ciranda com quem é teu, aqui são ovelhas do Senhor Jesus, nesse rebanho você não fica. Glória a Jesus, eu estou sentindo comunhão nessa palavra. E bem-aventurado quem está recebendo. O inimigo não vai te enganar. Mas Paulo, perturbado, porque ela já estava fazendo isso muitos dias, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. Só que tem coisa, irmão, que dá lucro. E não era diferente aqui. Quando mexeu no bolso daqueles senhores que levavam essa moça tomada do espírito de adivinhação, se revoltou. E já logo
prenderam Paulo e Silas, levou diante dos magistrados, açoitaram porque falou que eles estavam ensinando coisas que não era lícito por eles serem romanos, bateram e puseram na cadeia. E é assim, irmão, quando mexe contra as coisas do adversário, presta bem atenção, o inimigo não vai passar a mão na tua cabeça e nem bater palma para você, ele vai te criticar. Por quê? Ele quer lucro. Às vezes não é só o lucro financeiro, ele quer os valores de Cristo que está dentro do teu coração. Ele é ladrão, ele rouba, ele destrói, ele é invejoso, é soberbo. Ele não pode criar, que o inimigo não é criador. Ele pega aquilo que está... Vocês querem ver uma coisa? Às vezes pega até um dom que está numa pessoa e começa a usar para ele. Ele usava certos anjos no céu, usa até hoje como demônios. Então ele é sujo. Mas só que quando ele é descoberto, ele fica irritado, furioso. E o Senhor manda pregar essa palavra para a igreja: não olha para nada que venha se levantar, fica em Cristo, cobre-nos com teu sangue, Senhor Jesus. Os apóstolos aqui, irmão, foram presos, porque expulsou aquele espírito, mexeu no lucro. E o Senhor está mandando por essa palavra. Poderá ser que alguma revolta se levante por alguns dias aí futuro, mas não tenho nada com carne de ninguém. O meu negócio aqui é pregar aquilo que Deus está me dando aqui. Aonde tiver algum espírito enganando alguém, a ordem da palavra é essa: cala-te, demônio, sai daí. Aleluia, a máscara vai cair. Vocês têm comunhão aqui agora? A máscara vai cair. Tem espírito que vem com fala mansa, irmão, e até falando a verdade, entre aspas. Bendito é o Senhor. Ela estava mentindo aqui? Não, eles foram anunciar mesmo o evangelho do Senhor Jesus. Mas tudo que é do adversário parece que traz lucro, aleluia, para nós, mas traz lucro para o inimigo. Ele rouba a virtude, ele tira a atenção. Bendito é o Senhor, aleluia, faz perder a paz, até alguma coisa. Bendito é o Senhor que está vindo falando em nome de Deus, nós fica todo atordoado. Mas hoje o Senhor fala, tudo aquilo que o adversário está tentando embaraçar alguém, aleluia, comunhão, porque eu não tenho medo não. Pode ficar revoltado, maligno. A ordem é essa: sai da onde você estava enganando agora, vai para o abismo em nome do Senhor Jesus. Quer tirar alegria? Quer tirar força? Quer tirar o ânimo? É uma benção que não é benção. É um Deus que abençoe que não é Deus abençoe. É uma paz de Deus que é da boca para fora. Mas ó, espírito invejoso, mentiroso, o Senhor te descobriu e te algema agora. Seja lançado nas trevas exteriores. Prenderam. Mas quem é que prende o que é de Deus? O que aconteceu? Quando deu a hora lá, perto da meia-noite, parece que eu estou vendo um dizendo para o outro: estamos presos, né? Então, vamos cantar? Vamos. Glória ao Senhor. Vamos cantar esse aqui, ó. Aí começava a cantar. Agora é esse. A virtude de Deus veio com um grande terremoto. Santos, o que é que queria te prender, homem e mulher de Deus que está aqui? O Senhor está mandando você cantar. Canta lá dentro da tua casa, dentro do teu carro, aonde você for, sussurra um hino, nem que for na mente. Vou mandar um terremoto, haverá um reboliço, te diz Deus. As cadeias vão se abrir, e aquilo que eu quero fazer, ninguém vai me impedir, diz o Senhor. Glória a Jesus. Balançou a prisão, as portas abriram, as cadeias se abriram.
Ah, o carcereiro, vou me matar, o que eu faço agora? Pegou a espada e ia se atirar em cima da... Não, não faz isso não. Estamos todos aqui. Ninguém fugiu. Bem-aventurado é o homem e a mulher de Deus. Você não precisa fugir não, viu, irmão? Não precisa fugir não, irmão. Você veio buscar a palavra para fugir? Não, Senhor, eu vou continuar te servindo naquele estado, naquela cidade. Você vai me servir aqui, aonde eu quero, não aonde você quer, te diz o Senhor. Glória a Deus mesmo. Ah, não fugir. Carcereiro, o que eu faço para ser salvo? Irmão, irmã, não seja um fujão, não seja uma fujona. Fica no teu lugar. As obras e os sinais de Deus vai te acompanhar. E até quem não conhece o Senhor vai conhecer. E tu vai apresentar Jesus Cristo para muita gente ainda. Crê no Senhor Jesus, você e sua casa vai ser salvo. Então vem cá, deixa eu lavar esses vergonhos aí. Quem estava ali segurando eles nas prisões, teve que lavar os vergonhos. Vamos lá na minha casa, põe a mesa. A casa inteira se converteu ao Senhor. Vocês pensam que o Senhor parou de operar? Tem famílias inteiras que Deus vai chamar. Tem gente, aleluia, que vai sentir a obra do Senhor, a guia do Espírito Santo, e vai falar: eu quero servir a Deus. O que eu faço para servir a Deus? E você que está aqui, dê valor, para de brincar com a graça, porque o Senhor vai colocar alguém aqui e vai te dar uma lição do que é servir a Deus, e você vai ficar com o rosto queimando de vergonha. Para de brincar, aleluia. Alguém pode falar: será que o culto hoje vai até 9h30? Não vai até 9h30 não, mas fica na comunhão, porque Deus está passando aqui e está armando a igreja. Bem-aventurado aquela que está dando valor. O Senhor vai te encher do Espírito Santo, e tem gente que vai vir aqui nos primeiros cultos, Deus já vai dar dom, e daqui a pouco vai estar entrando nos lugares como mensageiro e porta-voz do Espírito de Deus. Vocês creem nisso aqui? Não olhe a aparência. Diz o Senhor: eu estou passando nas casas, nos bairros, nas comunidades. Vou entrar dentro de lugares tenebrosos. Vou buscar aquele que eu estou com o nome dele escrito no livro da vida. Vai vir aqui, se você olhar pelo olho da carne, você vai falar: coitado, coitada. E ele não é um coitado, ele é um agraciado, é uma abençoada, que eu vou trazer ele aqui, vou dar para ele o dom de expulsar demônio, evangelizar, orar para enfermo e Deus libertar. Aleluia. E você que está aqui, Deus quer te encher também do Espírito Santo, mas tem que ver se você quer, tem que ver se você deseja realmente. Não é? Já fica preocupado, entra aqui, puxa vida, vou ter que chamar o Uber. Deixa o Uber lá, depois você chama. Quem mandou você chamar antes da hora? Problema teu. O Senhor está passando aqui, a palavra ainda não parou de ser pregada, e até no paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, nesse amém o Senhor pode te derramar algum dom, e nesse amém caiu o castelo que está lá na tua casa. Quem tem comunhão aí, irmão, dobra um pouquinho mais. A virtude de Deus está nos tomando aqui. Seja crente e para de olhar as coisas que são tão supérfluas. Aleluia. E anuncie o Senhor aqui por essa palavra. No final, os quadrilheiros mandou recado lá. Aqui recado coisa nenhuma. Eles nos prenderam na frente de todo mundo. Vem eles aqui agora. E muitos podem achar que foi uma arrogância, irmão, e não foi.
Tem espírito que Deus vai te dar autoridade. Como tinha um servo de Deus, que às vezes eu falo o nome aqui, mas hoje eu não vou falar. Ele foi orar na minha casa antes de eu casar. E quando ele foi falando muitas coisas. Para entender, irmão, ele repreendeu o espírito que estava num cachorro. Cala-te, sou um servo de Deus, você tem que me... Ficou calado. Ache ruim quem quiser com isso aqui, não estou nem aí, irmão. É o que eu vi com meus olhos, foi obra de Deus. Mas Deus dava para ele sempre: vou fazer os espíritos te respeitar. Você é um servo de Deus, você é uma serva de Deus. Estava aqui próximo à casa do meu sogro, que já dorme no Senhor, meu sogro e minha sogra. E o Senhor dava para esse servo de Deus num culto de domingo, e olhava para mim assim do púlpito, no meio da orquestra, e falava assim: amanhã, por essas horas, você estará diante de um espírito, alguém com uma arma empunhada no teu peito, e alguém vai te anunciar um assalto e vai dizer que vai tirar a tua vida, mas você vai lembrar da palavra, e nessa hora eu vou me manifestar em ti, e você, uma arma empunhada no teu peito, mas o teu dedo de carne vai ter mais poder do que aquela arma, e você vai dizer: Satanás, eu sou um servo de Deus, e você tem que me respeitar, minha glória vai te encher, e o mal, a morte não te toca. Eu sentia que era comigo. Falei: não, senhor, não quero ver arma e nem espírito de mal, quero ver anjo, tem misericórdia de mim, não deixa acontecer isso não. A gente esquece o trabalho. Fui namorar, quando chegou no final, assim, não era no final nada, estava uma garoa. Meu sogro chegou para mim e falou assim: ó, você não leva mal, mas a rua está vazia, uma garoa, um frio, eu estou zelando de você não se importa de ir um pouco mais cedo, para não acontecer de você ser apanhado por algum marginal aí fora? Falei: não, claro, vou agora. Despedimos ali, minha esposa, que era minha noiva, foi lá, fechou o portão, desceu. Quando eu fiz assim para ela, joguei um beijinho, ela falou: amém, paz Deus, amém. Eu só escutei assim, pss, me deu aquele susto. Eu olhei, quando eu olhei, já estava um rapaz com uma arma empunhada, e falou: ó, não querendo te anunciar, mas já te dizendo, é um assalto. E eu disse para ele: não, moço. Quando eu fiz assim para falar que eu não estava nem com a carteira, que eu morava perto, ele falou assim: não se encosta não, que eu vou te matar agora, tá só eu e você na rua. Quando ele falou só eu e você, eu lembrei, e Deus. Quando eu lembrei de Deus, lembrei da palavra, eu vi o servo de Deus pregando na minha frente. Eu fui ficando grande. A minha esposa, que era minha noiva, olhando, ouvindo tudo de lá. Eu olhei assim para ele e falei: escuta aqui, Satanás, eu sou um servo de Deus e você tem que me respeitar. Ele começou a tremer com aquela arma, aleluia, guardou na cinta e falou: vira o rosto que eu não consigo mais olhar para o teu rosto, eu não vou te fazer nada. Bendito é o Senhor. E saiu andando. Quando ele subiu a rampa do mercado, a virtude de Deus saiu. Eu voltei a ficar pequenininho de novo, fiquei com medo, e veio na mente: ele vai me atirar pelas costas. Quando eu olhei, ele dizia: pelo amor de Deus, não me joga nenhuma sentença, que eu não te fiz nada. Você crê no fim dessa palavra, que tem demônio que estava brincando com a tua saúde, com a tua mente, até tirando a tua paz desse culto? Ele vai sair da tua vida, fugindo do teu caminho. Glória a Jesus. Vai em paz, homem e mulher de Deus. Se anuncia o Senhor, a autoridade de Deus vai te tomar, até no teu olhar. E se você tem comunhão aqui agora, o Senhor te diz: daqui para o final desse culto, eu vou te dar poderio, eu vou pôr meu fogo na tua mão, Xalaia, vou pôr meu fogo no teu olho, fogo de Deus, aleluia.
línguas de fogo, aleluia, que os discípulos viram, aleluia. Quem estiver na comunhão, essas línguas de fogo vai passar em cima da nossa cabeça. Quem estiver em comunhão vai receber ela nas mãos, vai receber ela na linguagem, vai receber ela no olhar, aleluia. Faz ela pousar em ti, fica na comunhão, e Deus nos guardará para a vida eterna. Deus seja louvado. Amém. Nós vamos agradecer a Deus com uma oração, e Deus vai dar a um dos servos aqui a oração do agradecimento. Juntos agradeçamos a Deus na oração. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória, glória, glória ao teu nome, Senhor, aleluia. Santo, santo, santo tu és, Pai eterno, Senhor nosso Deus, Pai nosso que estás nos céus, diante da sua presença nos encontramos, mais uma vez de joelhos dobrados, agora neste momento, Senhor, em ato de agradecimento por este culto, por este dia concedido para nós, e também pela vida eterna, se nós formos fiéis até o fim. Damos graças, Senhor, porque Tu tem nos ajudado aqui nesta noite. Quem trabalhou a favor deste serviço, os porteiros, os músicos, as organistas, todos que estão empenhados no serviço a favor desta obra, Senhor, Tu tem abençoado, guiado, aleluia, e nós Te damos graças por isso, Senhor. Damos graça pelo Teu servo na presidência deste culto, tem ajudado, tem abençoado o Teu servo. Damos graças pela oração, pelos hinos, pela comunhão, porque, Senhor, aleluia, nós entramos de uma forma, Senhor, muitos numa situação muito difícil aqui, difícil na sua saúde, difícil na mente, difícil na alma, buscando, Senhor, uma misericórdia que nós já sabíamos que a Tua mão tem para nos dar. Aleluia, porque Tu és poderoso e maravilhoso nas nossas vidas, Senhor. Mas, Senhor, nós estávamos ansiosos, nós estávamos necessitados, Senhor, nesta noite de terça-feira, pela Tua palavra, Pai. Andávamos pela rua precisando e pensando na Tua palavra, aleluia, porque a Sua palavra, Pai eterno, é que nos guia todos os dias da nossa vida. Graça nós Te damos, Senhor, pela Tua palavra nesta noite, Senhor, aleluia, e nós cremos, Pai eterno, na comunhão deste culto, que Tu pode abençoar ainda mais aqui, Senhor, Tu pode repousar o Teu Espírito, aleluia, em cima das nossas cabeças, aleluia, e nos mandar para a nossa casa também com virtude, e lá também ter uma obra nas Tuas mãos também. Nos guarda, Senhor, do homem sanguinário, dos perigos, maiormente de pecar na Tua presença. Damos graças em tudo, Te pedimos estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus, bendito e eterno. Amém. Estou com Jesus, meu Senhor, vou vencer. Jesus ama os seus e as coisas de Deus lhes faça bem. A nada que temerei,
sei que todo está sob as ordens do meu Rei. Aleluia. Fala, Jesus. Clama, anda e ali. Glória a Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Santo, santo, santo. Aleluia. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Eu estou com Jesus, meu Senhor. Vou vencer. Jesus ama os seus e as coisas de Deus lhes faça bem. Nada aqui terei, pois Você crê que você acabou de profetizar para você agora? Glória a Deus. Você crê nisso? Glória a Deus. Glória ao Senhor. Então você vai vencer em nome do Senhor Jesus. E a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a eterna palavra de Deus e não de homem, seja guardada em nossos corações para sempre. Amém.